Sejam bem-vindos a mais um programa Curte Artes. Curte Artes é programa este que é direcionado à arte e cultura. Nós teremos hoje um convidado de luxo, que é o Fernando Tivan, que vai conversar conosco aqui em relação ao tema do dia, que é antropologia cultural. Fernando Tivan, seja bem-vindo. Quem é o Fernando Tivan? Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui neste canal novo de jovens. Isso é mais interessante ainda, né? Que jovens que estão a procurar se estabelecer no mercado e estão a trabalhar com temas ligados à cultura, que é, né, um tema interessante para os dias que correm, né? Com estes fluxos culturais que vêm de fora para dentro, e como é que a gente depois consegue nativizar isso, né? E continuar nos moçambicanos. Então, Fernando Tivan é um jovem nascido na província de Gaza, em Chokwe. Fez todo o ensino primário e secundário lá, em Chokwe. Depois veio a Maputo, mas já tinha os pais a viver cá, mas veio a Maputo para vir fazer o ensino superior. E desde 2004 que está, né? E onde é que fez o ensino superior? Fiz ensino superior na Universidade Eduardo Mondlane, no curso de Antropologia, 2006, 2009, por aí. Sei que também fez o doutoramento, mestrado, né? Mestrado e doutoramento. Foi cá? Não, eu fiz fora de Moçambique. Foi em Brasília? Isso. Ok, qual foi a experiência de ter que sair de Choque? Estamos a falar de um moçambicano que pegou a mochila em Choque, veio a Maputo e a mesma mochila pegou para o Brasil e fez o mestrado e doutoramento. Qual foi a experiência? Foi uma experiência fantástica, no sentido de que, por exemplo, em Choque tem a fama de que o pessoal de Choque... Tem que esse cara sem matrícula. Sim, é isso. É o pessoal de Choque, é o pessoal dedicado pura e simplesmente ao trabalho mineiro. Trabalho mineiro. Isso é um facto, né? É um facto. Eu cresci nesse meio em que pessoas da minha idade, né, tipo, frequentemente iam para a África do Sul para trabalhar, à procura das melhores condições de vida, o que Moçambique não oferece, né? Depois ficamos nessa situação. Mas eu tinha uma tia, né, que era professora, e meu pai trabalhava na altura nos caminhos de ferro. Não, eles incentivavam, né, que a gente continuasse a estudar. Embora a gente visse, né, aqueles carros e motos, né, e bicicleta na altura, né, vindo da África do Sul, a gente sempre ficava naquela, ok, eu também podia conseguir, que tal se eu fosse. Mas acabei, né, felizmente acabei entrando, quer dizer, quando eu fiz a 10ª classe, eu disse, ok, vou terminar por aqui, depois vou ver o que eu faço. Mas em nenhum momento apareceu aquele bichinho na cabeça de, não, deixa-me lá também tentar me envolver neste movimento ou nesta velocidade daquilo que é de Choque, trazer os carros bonitos, as bicicletas. Então... deixar a escola do lado. Isso. E correr a gente fica naquela do tipo, ok. Por exemplo, em Choque, na altura, quando eu estava em Choque, estava o Boss Félix, né? Que ele era a pessoa muito famosa e que, ok, tinha os carros que tinha, tinha a discoteca. E depois tu tinhas a oportunidade de ver MC Roger, de ver a Yara, de ver Neymar e tantos outros cantores que iam a Choque atuar. Mas a gente às vezes nem tinha dinheiro para entrar, mas a gente ficava ali pendurado, tipo, queremos ver esses artistas, como é que é, né? E com aquele desafio de que um dia eu quero ser que nem a senhora. Eu tentei repar, mas não foi. Não cheguei a nenhum lugar. Era para os outros. Era para os outros. Mas com amigos e colegas acabamos, né,
nos contentar, né, com a ideia de que tínhamos que estudar e também tínhamos professores que nos inspiravam. Né? E qual foi a motivação que o Tivani teve para investir na área académica, na educação, neste caso? Então, como eu falava... Tipo, visto que está a sair de uma zona de risco. Quer dizer, saindo de um lugar em que todo mundo estava aí propenso, né? Exatamente. Tipo, o campo de possibilidades para nós em Choco era tal que de alguma forma você podia, né, enveredar pelo caminho de ir trabalhar para a África do Sul, né, e tentar construir a vida a partir daí. Mas nós persistimos, né, que podíamos tentar estudar, tipo, ok, se consigo ser um dos melhores estudantes na turma, então é possível que a gente consiga chegar lá. E também, ok, queremos ajudar os outros e ok. Mas uma coisa é que eu queria fazer 12ª, né, alegrar o meu pai, mas também depois engrenar, tipo, entrar para trabalhar para a África do Sul. Tenho os 2 meus tios, né, mas somos da mesma idade, e eles deixaram de estudar, né, e foram para trabalhar. Viveram aquilo que era a realidade do Choco. E foram trabalhar para a África do Sul. E ainda hoje estão lá. Ainda hoje estão lá. Mas então, quando eu cheguei aqui, concorri em 2005, não consegui entrar. E na altura tinha colegas que estavam em Zimbábue, né? E Zimbábue, como andava com a crise econômica que fustigava o país, e para nós, saindo de Moçambique para lá, tipo, era vantajoso em termos da valorização do metical em relação ao dólar zimbabueano. Então tive amigos que foram para lá e também chamaram-me que eu pudesse ir lá, mas o meu pai depois teve receio, tipo, tinha uma outra alguma coisa, ele não queria me ver longe, mas depois consegui entrar para a UEM, lendo livros de história e lendo a biografia de Mondlane. Então percebi que Mondlane tinha feito sociologia e antropologia, então eu, que tal escolhi a antropologia como primeira opção e a segunda opção era a história, então consegui entrar para a segunda opção. E quando cheguei lá encontrei colegas maravilhosos. Né? Uau, que bom. Ok, levamos esse tempo a falar do Fernando Tivani. Vamos àquilo que é o tema do dia. Dr. Tivani, fala-nos um bocado sobre antropologia cultural. O que é antropologia cultural? Pois bem, a antropologia cultural é uma disciplina que surge, não tanto que a antropologia cultural, mas a antropologia social, ela surge na Europa, né, no século XIX, com o intuito de estudar os povos extra-europeus, né? Porque depois, no decurso das viagens de descobrimento, então os europeus e a colonização em si, no século XV, né, com os mercadores já virem virem para a África, né, nas viagens de descobrimento, então eles iam encontrando diferentes povos, né, que para si, tipo, era uma curiosidade. Afinal existem pessoas, quer dizer, ou existem gente, né, com todas as aspas possíveis, porque não éramos considerados pessoas na altura, mas que existam pessoas, quer dizer, pessoas que respiram e tal como nós respiramos, né, são eles europeus. Não, inventa-se, depois com o advento da Revolução Industrial, no século XIX, inventa-se a antropologia e a sociologia. A sociologia, ela surge para estudar os próprios europeus, os problemas que eles tinham, né, com o advento da Revolução Industrial, que era criminalidade, pobreza, né, a superlotação urbana e tal. E havia uma necessidade de conhecer, de saber quem são essas pessoas, quem é esse outro, né? E aí inventa-se a antropologia para estudar esses povos primitivos, que assim chamavam, né? Que ainda estão neste caminho da evolução. Por simplesmente explicavam assim, porque a antropologia, o que ela é? Ela surge exatamente para estudar as diferenças. E nós precisamos explicar porque
uns são diferentes de nós. Sim. Então, nessa perspectiva, então, inventa-se uma teoria no século XIX, encabeçada por Taylor, Lewis Morgan e James Fraser, que é uma teoria que chama-se teoria evolucionista, que é no sentido de que, basicamente, é dizer assim, aqueles povos são diferentes de nós porque ainda estão no estágio de evolução. Certo. No dia que chegarem à civilização, serão como nós. A ideia de que existe uma unidade psíquica do ser humano. Todos vamos pensar de igual forma. E tu sentes isso ainda hoje. É uma teoria do século XIX, mas ela explica algumas... As pessoas tendem a buscar ela, embora ela esteja muito errada, certo, no sentido de explicar porque que as pessoas são diferentes das outras. As pessoas tendem a buscá-la para explicar algumas coisas. Por exemplo, tu podes ouvir alguém a dizer assim, tu nem pareces que estudaste. Sim. Tu nem pareces moderno. Significa que tu estás ainda abaixo, como eles catalogavam as sociedades. Existe o selvagem, barbárie e a civilização. Né? A civilização eram eles. Então, o top nível da sociedade. X, o comportamento Isso. é X. Isso. Então não pode ter o nível X e o comportamento B. Yeah. Sim. Por aí. Na antropologia surge basicamente para explicar as diferenças. Né? Ok. O Dr. Ivan acabou falando também, já acabou mexendo um pouco daquilo que era a minha próxima pergunta. Falou de alguns autores, mas isso não vamos deixar fazer a pergunta que já tenho. Quais são os principais autores na antropologia cultural? Então, agora vamos falar estamos no século XXI, então são vários autores, antropólogos que temos. Sim. Mas basicamente no século XIX, por exemplo, quando a antropologia ela surge não propriamente com pessoas que tinham sido formadas em antropologia, porque ela não existia, evidentemente. Claro. Então, mas existem pessoas que, como Taylor, James Fraser me esqueço já agora do outro. É Taylor, James Fraser. Agora me foge o nome. Mas a ideia era tentar explicar aquilo que eu falei, as diferenças. Mas agora tu vais encontrar, por exemplo, que essa é uma diferença de escolas também. Tu tens uma antropologia cultural que é basicamente norte-americana. Né? A escola norte-americana ela inventa antropologia com este nome de antropologia cultural. Okay. Então aí tu vais encontrar os precursores dessa escola, porque é escola no sentido de que ela tem uma teoria, tem tem um corpus, né, explicativo, que é o culturalismo. Então o culturalismo ele vai surgir com Mead, né, com Margaret Mead, Ralph Linton, Cardinal, né, que são antropólogos norte-americanos que basicamente eles explicam que, como eu disse, a antropologia ela surge para explicar as diferenças. Eles vão dizer assim, a partir do culturalismo, eles vão dizer assim, que vão definir a cultura como um conjunto de comportamentos aprendidos, né, através da educação, imitação, okay, que é o processo chamado de endoculturação, que eles vão chamar de ambiente, né? O ambiente em que está inserido o indivíduo. E eles querem explicar, basicamente, a ideia da formação da personalidade. Né? Como é que o indivíduo porta-se de uma forma e não de outra. Então a explicação basicamente é dizer, ok, a partir dos preceitos culturais, dos preceitos e valores culturais desse indivíduo, né, que ele foi incutido pela sociedade, ele comporta-se desta e daquela forma. Por exemplo, diferenciar, Mead, por exemplo, estava preocupado com o temperamento, né, entre pessoas do sexo feminino e crianças do sexo feminino e crianças do sexo masculino, né, para explicar a diferença, né, na construção desse ser biológico que é o homem e a mulher. Ok. Quais são as subdivisões da antropologia? Então, tu vais encontrar antropologia, uns vão falar antropologia social, mas tu tens antropologia biológica, que hoje em dia usa-se muito, como tem uma terminologia da antropologia forense, no sentido de, quer dizer, mais virada para
para explicar casos de assassinato, né, de corpos que podem ser encontrados por aí, e a partir daí constrói-se uma genealogia para encontrar, né, uma genealogia para encontrar, né, para tentar tipificar de que sociedade é esse indivíduo, de onde é que é, não sei, o que aconteceu naquele, por exemplo, numa cena de crime, por exemplo, não usa-se a antropologia forense para explicar isso. Okay. Mas aí depois vais encontrar uma antropologia que inventa-se muito a antropologia, agora a antropologia da saúde e doença. Eu trabalhei muito nisso quando terminei a minha licenciatura aqui em Moçambique, trabalhei muito para as organizações. Eu trabalhava muito com a questão da HIV/SIDA, que é para explicar esse comportamento do não uso consistente do preservativo, por exemplo. Sim. Então vais encontrar a antropologia, também vais encontrar a antropologia da arte, que nós estamos aqui a conversar. Como é que é essa relação entre a antropologia e a arte, né? E quais são os principais conceitos Então, são vários conceitos que tu podes ter na antropologia, mas quando ela surge com... Eu falei do evolucionismo enquanto teoria, né? Sim. A ideia de que todas as sociedades evoluem do mais simples ao mais complexo. E essa evolução é unilinear, é obrigatória e unilinear. No sentido de que todas as sociedades, no final, serão como as sociedades europeias. E isso era imbuído de um conceito chamado etnocentrismo. Etnocentrismo o que é? É uma atitude que consiste em julgar as formas morais, religiosas e sociais dos outros, né? E olhando as suas diferenças como uma anomalia. É tipo, ok, Zenadine comporta-se de forma diferente, né? Da sociedade onde eu nasci, significa que Zenadine tem alguns distúrbios. Sim. Não devia ser assim. Isso. A melhor forma de se comportar é a minha. Exatamente, é a minha, certo. É a partir do antropólogo, a partir da pessoa que fala, a pessoa etnocêntrica, ela olha para os outros a partir da sua cultura, né? Tu fazes o julgamento a partir de si. Sim. Isso. O que quer dizer a palavra cultura? Então, cultura é uma palavra muito discutida na antropologia, né? Mas a partir do século XIX, foi no século XIX que temos um antropólogo que define a cultura, tipo, tenta definir etnograficamente o conceito, que é Taylor, né? Edward Taylor, que é um antropólogo inglês. Ele procurou definir cultura como um conjunto, um complexo unitário que inclui conhecimentos, arte, religião e todos os hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade. Okay. E aí é interessante porque ele vai dizer assim, que a cultura não é uma coisa que nós nascemos com ela, como um dado, mas é uma coisa que nós aprendemos enquanto membros de uma sociedade. Quando a sua mãe diz ou seu pai diz, não faz isto, faz aquilo, ele está a incutir valores. Sim. No indivíduo. Não, nesse processo nós aprendemos a sermos pessoas aceites num determinado espaço. Certo. Não, esse para Taylor e outros, por exemplo, se fores para os Estados Unidos, eles vão definir cultura enquanto um conjunto de comportamentos aprendidos, simplesmente. Não. E quais são as suas características? Então, para que um facto seja cultural, é preciso que ele seja social. No sentido de que é inventado, é criado ou inventado dentro de um grupo social. Certo. É criado e transmitido dentro de um grupo social. E a cultura também, uma das características da cultura é que ela é seletiva. No sentido de que nós selecionamos as coisas que nós queremos que as pessoas saibam. Por exemplo, com o advento agora das tecnologias de informação e comunicação, nós temos muita informação, temos N novelas, temos N coisas que nós conseguimos virtual ou fisicamente estabelecer contato. E por aí nós selecionamos as coisas que nós queremos. Certo. Tipo, vamos selecionando isso, sim, e nesse processo negociamos com a sociedade da qual nós fazemos parte, né? O que é aceitável fazer ou não.
Né? Posso fazer um punk aqui que as pessoas depois, quando eu sair à rua, que vão pensar sobre isso. Isso. Não, uma das características é essa, que eu te falei, social, a cultura é seletiva, a cultura é determinante no sentido de que ela determina o comportamento do indivíduo. Ele vai determinar o comportamento do indivíduo, mas este indivíduo, enquanto agente, ele engendra ele faz uma operação de mudança. Por exemplo, vamos lá falar aqui de vocês, enquanto agentes culturais, por exemplo. Sim. Vocês que lidam com a televisão, não sei o quê. Vocês provocam mudanças, né? Quando vocês levam assuntos para debate ou vocês veem um facto que vocês podem inventar coisas que a gente depois começa já, né? Isso acontece muito com cantores, por exemplo, vamos lá, produtores musicais. Eles inventam um estilo, a gente... Então significa que eles são agentes de música. Além da cultura ser determinante, ela é, quer dizer, determinante no comportamento do indivíduo, mas é determinada por esse indivíduo, no sentido de que ele pode provocar mudanças. Certo. Porque a cultura não é estática, né? Ela muda com o tempo e os agentes também, né? Eles provocam mudanças, transformações no interior da própria cultura. E o que é que nos diz a antropologia cultural sobre o homem? Então, vamos lá. Se conceituarmos a antropologia enquanto o estudo do homem, estamos a falar do homem enquanto ser biológico também, falei da antropologia biológica, enquanto esse ser biológico, mas também a antropologia estuda as produções, né, e criações feitas por este homem. Por isso que se for no dicionário, vais encontrar que a antropologia estuda o homem. Sim. No sentido de que a antropologia ela está preocupada com este ser humano. Sim. Ele precisa explicar porque que esse ser vive desta forma, dorme, come, de que jeito ele come, o que ele come, né? E o que significa comer determinados alimentos e não comer outros. Então, nós nos ocupamos, na verdade, com este ser humano, com esse corpo biológico, imagina este ser humano que é social também, que casa, né? Que sente dor, né? Que tem filhos, que tem uma família. Isso, por aí. Certo. A nossa conversa aqui está a ser agradável. Deixa-me passarmos para a área comercial, que é o nosso intervalo, e voltamos para a segunda parte do nosso programa.